Começa agora o Repensar. No estúdio comigo, Regina Braga. Ela é escritora, mas hoje vamos falar da outra profissão, talvez a mais difícil, a de ser mãe. Bom, Regina, antes da gente falar dessa profissão, né, que talvez realmente seja a mais difícil, a gente quer dar as boas-vindas a você, dizer da nossa alegria de tê-la conosco. Realmente é um prazer estar aqui com você. Eu é que sinto todo o prazer do mundo por estar aqui, por ter sido convidada. Quero agradecer o convite e me sinto assim muito feliz em estar podendo participar do seu programa. Muito bom. Bom, vamos falar dessa profissão, né, que é uma profissão desde que o mundo é mundo, né, de mãe. Então, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam, né, também participar disso, entender aquelas que ainda não têm essa alegria, né? Vamos começar com uma pergunta interessante. Qual a sensação de saber que está grávida, né? Vamos falar um pouquinho disso. A gente que já passou por essa situação, né? A gente até pode comentar qual que é essa sensação, no geral e principalmente assim para você, né? Para mim, eu posso dizer que foi assim uma sensação maravilhosa, porque era algo que eu queria, havia me programado para isso. E para mim foi uma sensação de uma imensa alegria. Agora, eu acredito que para algumas mulheres também nesse momento surge uma sensação de medo, do desconhecido. Eu até acho que para as mais experientes também, quando são marinheiras de primeira viagem, quando costumam dizer, eu acho que é aquela sensação de medo. A responsabilidade que aquela pessoa está adquirindo a partir daquele momento. O alimentar que eu não sei quanto, ou como, ou quando eu faço isso, o choro que eu não entendo, o que eu vou fazer com aquela criatura tão frágil que eu vou receber. Então, muitas das vezes, eu acredito assim, que as mães de primeira viagem, elas, além dessa sensação eufórica de felicidade, de engrandecimento, de se achar carregando realmente o rei do mundo, também por baixo do pano ela sente aquela sensação do medo, do desconhecido. Mas na verdade isso é um papel importante da mulher, né? Porque tem uma importância muito grande essa situação, porque inclui muita coisa, né? E principalmente a espiritualidade é que está nos utilizando, né, Regina? A gente estava até conversando antes de começar o programa, né? Ela nos utiliza como um instrumento do plano espiritual, até de Deus, para trazer ao mundo essas criaturas, né? Exatamente. Essas idas e vindas do plano espiritual, ora estamos na Terra, ora estamos do outro lado, né, como costumamos dizer, ora estamos encarnando também em outros planetas, outros locais, né? Mas para isso precisa-se de um instrumento. E esse instrumento chama-se mãe, que a espiritualidade utiliza para quê? É como se fosse uma estufa, um local onde vai se maturar essa parte física, vai se criar essa parte física para se dar essa oportunidade a esse espírito que está retornando para novas experiências. Aí, para aquelas que ainda não conhecem bem a doutrina espírita, não sabem como funciona o mecanismo, né, da vida e desse processo de vir à vida, né? A espiritualidade reserva um momento certo para ter o filho? Existe isso? Vamos dizer assim, existe um momento certo? Está destinado? Como que é isso, Regina? Eu acredito que nada é de véspera, nada acontece sem uma programação, não é? Não existe o acaso, por acaso eu engravidei, por um acaso eu vou ser mãe. Não, existe uma programação, né? Os espíritos, nós não chegamos aqui nem saímos desse planeta sem que isso seja um planejamento da espiritualidade. Nós temos a hora de chegar e a hora de partir,
não é? E nesse momento que nós chegamos, não chegamos no momento onde a criança dá o primeiro vagido, não chegamos na hora do primeiro choro, nós chegamos muito antes, né? Somos colocados, realmente somos sementinhas, né? Colocado naquele ventre materno, naquele útero, que tem... O útero é uma coisa muito bonita, tão pequeno e cabe tanta vida, contém tanta luz, né? Por isso a mulher dá a luz, o útero se abre para que aquela criança possa vir à luz, né? E esse tempo de maturação, 9 meses, às vezes 7, às vezes 5. Qual é a experiência que aquele espírito que está reencarnando, ele necessita? Às vezes essa maturidade dele dentro do útero materno são de 5 meses, de 6 meses. E as mães geralmente ficam preocupadas, né? Estou sentindo dores antes do tempo. Não, pode ser uma simples dor que ela tem que experimentar para sentir essa sensação da perda, né? O desprendimento começa naquela hora. Porque ser mãe é se desprender também, sim, né? E outras vezes a gravidez vai até os 9 meses, completos os 9 meses, porque aquele ser reencarnante, ele necessita desse período, bem como a mãe também necessita. O que pensa uma mulher quando está gestando? Ela começa a se preocupar. Quantas preocupações não começam a aparecer ali? E que ela acha assim que são as maiores preocupações do mundo. Mas não, aquilo é um breve ensaio para o que virá quando aquela criatura tiver 14, 15, 16 anos, não é? Então, olha como Deus é bondoso. Ele começa a nos ensinar muito cedo. E nós precisamos começar a ter esse aprendizado, prestar atenção nesse aprendizado. Como é que nós nos comportamos, né? Então você está confirmando para nós, né, uma teoria, ou na verdade, uma verdade, né, que a doutrina espírita está nos ensinando e que hoje está se falando mais, que é aquela situação de você conversar com o bebê na barriga. Como você falou, ele não acontece na hora que ele chora, esse vir, né, para nós, né? A gente acha que a gente só vai conversar com o nosso filho no momento em que ele vier à luz, que ele nascer. Mas dá importância de conversar no momento em que a gente descobre que está grávida. Isso é importantíssimo. É dar as boas-vindas, né? Porque muitas vezes aqueles espíritos, eles não estão querendo reencarnar. Eles não estão querendo ter aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela família. Ele sabe quais são as dificuldades que ele vai ter naquela encarnação. Mas a voz materna, apaziguando aquele espírito, dando as boas-vindas. Olha, você está vindo não por um acaso, você está vindo porque eu te quero. Né? Eu começo a te amar, eu estou me propondo a te amar. Não é? Eu vou procurar dar de mim o melhor para te facilitar essa caminhada, né, que você vai ter ao meu lado ou não ao meu lado, mas eu estou aqui com você e vou estar com você para sempre, porque mãe nós somos para a eternidade. Né? Nós não somos só para aquela encarnação, nós somos para a eternidade, porque nós aprendemos a amar tanto aquela criatura que muitas vezes nós mesmas odiamos em outras encarnações, mas esse aprendizado de amor é um aprendizado tão sublime que nós vamos levar para a eternidade. Eternamente nós seremos mães. E às vezes eu me pergunto, quantas mães eu tenho que estão no espaço? Eu tenho hoje uma mãe encarnada aqui, a que me deu a luz nessa encarnação. Mas quantas mães eu não tenho que estão do outro lado da vida, vibrando para que eu seja feliz, querendo que eu tenha sucesso? E muitas vezes nós esquecemos, que nós achamos que mãe só aquela que está aqui. Verdade. Não é? Então, na verdade, isso é uma preparação para o amor incondicional, que é o que nós teremos quando formos perfeitos. Né? Isso. E esse é um aprendizado não só feminino para esta encarnação, mas os homens, né? Ora estamos encarnados em corpos masculinos e em corpos femininos. E esse aprendizado são para todos. Né? Homens que se tornarão mães no futuro como mulheres
E nós que nos tornaríamos, hoje somos mulheres e nos tornaríamos pais, os provedores, né? Então é um aprendizado constante, né? Tanto de nascer, renascer, porque o fato de renascer, né, independente do sexo, independente da situação, é um aprendizado. Outro aprendizado é ora num corpo feminino, ora num corpo masculino, ora na pobreza, ora na riqueza, né? E assim E vai. o aprendizado de viver e conviver, principalmente conviver, né? A convivência é muito difícil. Agora, uma outra questão, né? A maternidade, Regina, ela está destinada a todas as mulheres? E essa pergunta é uma pergunta que vem, né? Mas ao mesmo tempo a gente já tem uma resposta, porque nem todas as mulheres são mães, né? E por quê? Porque não é o momento de ser mãe, não é? Existe uma outra coisa. Mãe não é aquela que gera. Mãe é aquela que abraça, que educa, que amaterna. Nós temos que aprender a amaternar. Nossos filhos podem vir de outros úteros. Nossos filhos são todos aqueles que necessitam de amor. Todos esses são nossos filhos. E nós precisamos, para amar incondicionalmente, não se limita a amar só ao filho que você dá à luz. Amar incondicionalmente é amar a todos, indistintamente. Mas você vai continuar falando isso, Regina, logo após o intervalo. Esse bloco fica por aqui, mas daqui a pouco estamos de volta com mais bate-papo com a Regina Braga. Até já! Estamos de volta, hoje falando de maternidade, e nós acreditamos que ser mãe é uma sensação única, uma dádiva reservada para as mulheres. Para o filho, amor materno é insubstituível. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 890, propõe uma questão para esse eterno amor. Ele é uma virtude ou um instinto? E aí, Regina, a gente pergunta para você, né? Porque, na verdade, a gente tem essa resposta no Livro dos Espíritos, mas vamos comentá-la, né? Ele é uma virtude ou é um instinto, esse amor eterno, esse amor de mãe? Como dizem os próprios espíritos, as duas coisas, né? É instinto, sim, mas também é uma grande virtude. Ser mãe é ser virtuosa. Você precisa se munir dessa virtude, né? Com o seu aprendizado, com a sua bagagem, para que você possa dar o respaldo necessário àquela criatura que você está trazendo à vida. E é um instinto também, porque as mães são meio adivinhas, as mães sentem e pressentem nas bordas do coração. Esse sentir o filho, esse sentir é uma coisa muito delicada, muito sutil, muito alma. Você mesmo às vezes não consegue explicar. Seu filho está num local às vezes distante, e você sente nas bordas do seu coração qualquer coisa que aconteça com ele que seja excepcional. Eu me recordo que quando minha filha era pequena, ainda estava com 3 anos, eu trabalhava e voltando do serviço tinha um ônibus da empresa que nos trazia. Eu tenho muitas dificuldades para dormir em conduções, essas coisas todas. E aquele dia, voltando para casa, eu tirei um cochilo, como dizem, né? E nisso eu tive um pequeno sonho, aonde eu vi minha filha subindo em uma cadeira e caindo dela e batendo a testa no chão. E aquilo causou um pavor tão grande, porque eu tentei alcançá-la no sonho e não consegui, e eu acordei dentro do ônibus assim, sabe, sem ar. E quando eu cheguei em casa, a minha filha havia subido numa cadeira, caído dela e tinha machucado exatamente onde eu vi. Então eu pressenti que nessa pequena saída do meu espírito do corpo, eu pude acompanhar a minha filha. Então eu estava ali como um anjo realmente velando. E eu acho que as mães são muito isso. As mães velam por seus filhos, estejam eles aonde estiverem. Nós pressentimos tudo o que eles estão, se eles estão bem, se eles não estão, nós sabemos. Mas aí, Regina, eu te pergunto, como que a gente pode explicar o fato de uma mãe abandonar um filho?
né, se é instinto, e desse instinto você também disse que são virtudes, porque no desenvolver desse trabalho de mãe, né, dessa profissão de mãe, você vai adquirindo virtudes, né, uma soma, né? Como explicar, né, a mãe que abandona o filho? Pois é, eu acredito assim, nós não devemos nunca acusar essas criaturas por não ter o amadurecimento necessário, o preparo necessário. E esse preparo que eu estou dizendo não é um preparo que a pessoa faça em centros de puericultura. Eu estou dizendo daquele preparo espiritual, o amadurecimento espiritual, que cada um de nós temos o nosso, né? Porque cada um de nós temos uma bagagem diferenciada. E eu acredito que essas criaturas, às vezes mais imaturas, elas são usadas pela espiritualidade, entendam bem esse usadas, né? Pela espiritualidade, para que tragam realmente ao mundo aqueles filhos, aqueles espíritos que precisam ser amados, né, por outras mães que não podem dar à luz, porque fisicamente são incompatíveis com isso, porque às vezes estão espiando por outras encarnações, aonde não admitiram o seu papel feminino na sociedade, então estão espiando por isso, mas também estão esperando. E essas criaturas que nós às vezes julgamos, como pode uma mãe ter jogado, abandonado seu próprio filho? Mas ela não sente dessa forma. Mas aquele filho, muitas vezes, ele vai ser recolhido para que vá para os braços da sua verdadeira mãe, daquele espírito que vai recebê-lo com esse amor maternal que ele necessita. Então, o plano espiritual de tudo tira um bom proveito, né? Claro, de tudo ele tira uma lição boa. Exatamente. Eu acho Deus perfeito. Deus é perfeito e Deus não erra. Então, Deus jamais colocaria um filho seu para ser abandonado sem nenhum motivo, ou ser morto sem nenhum motivo. Tudo é aprendizado, tudo é bagagem. Aquilo que nos causa às vezes horrores, sofrimentos, indignação, é um aprendizado para nós e para aquelas pessoas que naquele momento estão vivenciando isso. Então, a gente pode dizer que são oportunidades de aprendizado, tanto para a mãe que abandona o filho, né? Porque em algum momento da sua vida, seja na vida atual, seja numa próxima, ela vai estar corrigindo essa atitude, né? Exatamente. Para a mãe que recebe esse filho em adoção, que é um resgate, ao mesmo tempo é um aprendizado, porque está aprendendo a amar um filho que vem de outra pessoa, né? E para esse filho, né, que também é um aprendizado extraordinário, como lidar, né, Regina, com o abandono e ao mesmo tempo lidar com esse amor dessa outra criatura que o recebe com muito carinho, com muito amor. Ou seja, a gente vê nessa situação, né, a misericórdia de Deus. Exatamente. É extraordinário, é fabuloso. Nós podemos pegar como exemplo Teresa de Calcutá, uma mulher dada a uma ordem religiosa, que nunca teve um contato físico com uma pessoa que pudesse fazê-la gerar um filho, mas foi mãe de quantos? Verdade. Não é? Irmã Dulce, aquelas crianças dos cais da Bahia, o que seria delas sem aquele amor incondicional de mãe de Irmã Dulce? O que seria delas? Vieram de outros ventres, mas foram amados por um único coração, um coração nobre. Então, não importa de onde nós estejamos vindo, importa o que nós vamos conseguir aprender. Aprender com o abandono e não julgar, nunca julgar. Porque minha mãe me abandonou. Horas, minha mãe não me abandonou, porque a minha mãe é aquela que me acolheu. Aquela que me deu a luz, muitas vezes, ela está ainda em processo de aprendizado maior. Então, nós temos que entender as criaturas. Não estamos justificando que as pessoas abandonem, mas nós estamos dizendo que não podemos apontar o nosso dedo. Mas, mesmo sendo um aprendizado, aí eu insisto, né, nessa mãe que abandona o filho, Regina, ela vai ter uma consequência.
plano espiritual Com certeza. a lei de causa e efeito vai funcionar nessa situação. Sim. Quais seriam, por exemplo, as consequências para uma pessoa, uma criatura nessa condição? Ela pode, no futuro, se for o caso, vir a não conceber, a não conseguir essa concepção, quando ela tenha mais entendimento e que o coração dela queira muito isso. Isso pode ser uma coisa negada a ela, de que ela possa ter o próprio filho gerando-o dentro do próprio ventre. Mas o amor de Deus incondicional, que não julga, que não condena, não é? Vai fazer com que outros espíritos menos amadurecidos vão estar gerando aquele filho tão esperado para que ela possa também, ainda nessa encarnação, envolvê-lo. Então, nós não acreditamos em castigos, nós acreditamos em aprendizado, em vivências. Precisamos aprender a viver, a conviver com as pessoas, né? Sem julgá-las tanto. Eu acho que a gente tem que aprender como funciona o mecanismo da vida, né, Regina? São processos. Processos. Porque quando você entende esse mecanismo, você consegue lidar com todas essas situações sem se melindrar, sem se magoar, sem sofrer tanto, né? Nós estamos num aprendizado de amor, todos nós, seja em que grau for, mas estamos aprendendo a amar incondicionalmente. Amor incondicional é o amor que liberta, amor nunca prende. Então, seja com os nossos cônjuges, namorados, mães, pais, filhos, estamos num processo de aprendizado de amor. Amor incondicional, o amor que liberta. Nossos filhos não são nossos. Nossos maridos, namorados, mães, pais não são nossos. São criaturas como nós, em processo de aprendizagem, que vão e vêm. E nós também. Então, eu acho que todas as pessoas estão aprendendo a amar incondicionalmente. Eu acredito que muitas mães de hoje ainda não são portadoras desse amor. E muitas vezes nós nos questionamos, até onde eu amo meu filho? Será que eu o liberto? Ou eu o prendo? Será que eu não posso me tornar uma obsessora do meu filho, uma obsessora encarnada, ditando regras, sendo uma ditadora, dizendo com quem ele deve ir, aonde ele deve voltar? Aconselhar é uma coisa, ser déspota é outra. Você querer dirigir a vida da pessoa, seu filho cresce e se você realmente é uma boa mãe, você tem toda a confiança naquilo que você ensinou a ele. E você sabe que esteja você aqui ou não, ele vai seguir os preceitos morais que você ensinou a ele. O exemplo é a maior coisa, né? Exatamente. Se você simplificar, vai ficar, Exatamente. né? Vai ficar marcado. Quando ele crescer, ele vai ter princípios, né? Exatamente. Muito bom. Você está gostando do nosso programa? Tem alguma dúvida ou sugestão? Então escreva para a gente repensar@tvmundomaior.com.br. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta, Regina Braga é nossa convidada e estamos falando de um assunto bem especial, a dádiva de ser mãe. Bom, Regina, a gente está falando de ser mãe, mas e a mãe adotiva? A gente também já falou daquela mãe que recebe o filho que foi abandonado por aquela criatura que ainda é imatura, que ainda não sabe muito bem a responsabilidade que ela assumiu e que ela tem diante daquele espírito que está reencarnando. O amor da mãe adotiva é igual ao amor da mãe de sangue? Não, é diferente. É maior. É maior, por quê? Porque a mãe de sangue, muitas vezes, ela não escolheu estar grávida. Ela não escolheu aquele filho. A mãe adotiva não. Ela escolheu. Ela optou por ter um filho, querer um filho. A maternou aquela criatura. Então, o amor dela é um amor, muitas vezes, muito mais preparado, mais amadurecido. Então, geralmente, as mães adotivas
amam seus filhos com um amor de uma intensidade maior, com um cuidado maior. Porque você já percebeu que geralmente as mães que adotam, a maior dificuldade que elas encontram é falar para aquela criatura que ele é adotado. Isso mesmo. Porque ela tem um medo incondicional de ser rejeitada. Verdade. Não é? E a mãe ser rejeitada pelo próprio filho, isso não cabe no coração dela. Então, geralmente as mães que a maternam são as mães que fazem isso realmente com consciência, com sua parte racional envolvida. E aí, eu acho que deve ter mãe querendo saber, né? Esse filho que ela recebe, né? Essa mãe adotiva que recebe esse bebê, essa criatura estava predestinada a ela, Regina? Ou é o acaso? Existe o acaso nessa situação? Eu não acredito. Eu acredito que realmente ele estava predestinado a ela. Estava predestinado. A espiritualidade, ela se Exatamente. utiliza de caminhos, de situações que fazem com que aquela criatura chegue àquela mãe, né? Veja bem, a mãe adotiva, ela tem o aprendizado da espera. Ainda mais se essa mãe adotiva estiver num país chamado Brasil, cheio de burocracias, né, com tantas crianças em orfanatos, nas ruas abandonadas e com tanto coração aí querendo essas crianças, mas ela tem todo aquele aprendizado da espera, a dificuldade que ela tem que enfrentar para ter realmente aquela criatura. Mas aquilo que é dela está ali, preservado, guardado, e vai chegar o momento onde ela vai poder realmente ter junto ao seu peito, aconchegar a si aquela criatura que ela tanto espera, que ela tanto quer. É interessante que nós conhecemos uma família que adotou 2 meninas. E os pais são bem claros, a mãe é loira de olhos azuis. E quando ela foi adotar as crianças, Regina, o único pedido que ela fez é que lhe dessem crianças da mesma cor dela, para que as crianças não ficassem constrangidas e não fossem discriminadas, né, pelo fato de não terem, né, a mesma cor ou a semelhança, enfim, né? E ela recebeu a primeira filha, que veio de uma cidade, de um estado do Brasil. Menina claríssima, né? Mas foi crescendo, e ela foi percebendo que a menina foi mudando. E a menina tornou-se uma criança negra. Mas o amor dela continuou igual. A segunda filha que ela pediu foi o mesmo pedido. Veio a criança de um outro estado do Brasil e aconteceu a mesma coisa. Então hoje ela é uma mãe loira de olhos azuis, com 2 filhas negras e que se parecem, mas elas são de mães diferentes, Regina, de lugares diferentes. Como que a gente pode explicar isso? Evidente que essa família é felicíssima, não teve nenhum trauma, nenhum problema, não tiveram nenhum problema, porque esse amor que você falou aqui para nós realmente aconteceu nessa família, né? Mas como explicar a semelhança dessas criaturas, dessas filhas, que são de mães diferentes, né? E de lugares totalmente diferentes? A espiritualidade explica isso? Com certeza. O nosso grau de parentesco independe do nosso laço sanguíneo. O nosso laço é um laço espiritual. Nós somos a grande família universal. Quando Jesus disse, amai o vosso próximo, quando ele nos mostrou que somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai, inclusive somos irmãos dele próprio, o que ele quis nos dizer? Que essa semelhança é uma semelhança espiritual e não material. Então, o corpo, geralmente, ele é o espelho, ele reflete aquilo que é o espírito. E às vezes nós olhamos para uma pessoa que uma outra vai olhar e fala, nossa, mas não tem nada a ver. Mas você, com a sua sensibilidade, você consegue ver uma semelhança muito grande.
Mesmo que ela tenha uma cor diferente uma da outra, mas você vê essa semelhança. Por quê? Porque espírito tem cor? Pois é. Não é? Espírito não tem cor. Então, o que se assemelha, nós somos essa família pelos laços espirituais e não pelos materiais. Agora, você vê neste caso que você contou, o aprendizado, sabe? Dessa pessoa, ela pediu duas crianças que tivessem a mesma aparência física dela e do marido, porque por aquele medo que eu te falei de rejeição, de que a sociedade não fosse aceitar como... Eu quero dizer que são meus filhos, porque eu os quero tanto, eu os amo tanto, que eles têm que ser parecidos comigo. Só que o aprendizado do universo é uma coisa muito maior. Mostrou para essa mãe, para esse pai, para essas filhas, que nós amamos independente de. Se somos azuis, cor-de-rosa, não importa. O que importa é o quanto nós nos amamos. Que nós somos espíritos individuais, exatamente, né? E como você falou, né? Quantas mães eu tenho na espiritualidade zelando por mim? Porque hoje nós estamos filhos, né? Isso. De determinadas criaturas. Estamos mães de outras, né? E essa troca, né? Esse ir e vir, como você mesmo falou, é que forma a família universal, é que é exatamente, importante. Nós estamos sempre reencarnando, ora aqui, ora ali, num lar e outro. E cada lugar, cada porto que nós vamos ancorar, vamos dizer assim, nós estamos formando novos laços afetivos. Nós estamos indo para este aprendizado maior de amarmos uns aos outros. Você já pensou que maravilha que vai ser daqui a milhares e milhares de anos da Terra, quando nós já tivermos tido outras oportunidades de reencarnar aqui, em outras famílias, em outros países, amando outras pessoas, outras nacionalidades, não vai mais haver preconceito. Nós vamos ser realmente irmãos uns dos outros, vamos nos amar, porque a nossa família é uma família universal. É uma coisa assim, é uma coisa extraordinária pensar por esse lado, né? Mas falando ainda desse medo, né, que você comentou, o medo de não ser aceito, uma certa feita o Dr. Sérgio Felipe, comentando sobre filhos adotados, né? Porque também lhe perguntaram por que essa semelhança de alguns filhos com os pais, porque tem isso também, né? A gente comentou das meninas que se parecem, mas tem criaturas que eles vão se desenvolvendo e vão tomando a aparência do pai ou da mãe. E o Dr. Sérgio Felipe explicou o seguinte, que conforme você vai convivendo com os seus pais, né, aquela criança que chega na tenra idade, né, bebezinho, você vai fazendo os mesmos gestos que seus pais, que sua mãe, que seu pai. E o seu corpo físico vai se moldando, né, da mesma maneira que o pai e que a mãe, pelos trejeitos que você faz. E daí a semelhança. Então, acho que é um consolo, né, para aquelas criaturas que têm medo de que seus filhos sejam rejeitados, né, de que seus filhos rejeitem eles. Exatamente. Né? Então, não ter medo de adotar, porque você, mesmo não sendo o pai biológico ou a mãe biológica, você tem como fazer essas criaturas se parecerem com você. Exatamente, a espiritualidade explica aí em diversas literaturas da plasticidade do perispírito. Não é que ele vai se moldando. Isso até nos deixa muito felizes, né? Porque sabemos que podemos desencarnar com uma idade avançada e ao passarmos para o lado de lá, vamos nos tornar jovens, como nós gostamos de ser. Vamos ter aquela aparência que mais nos agrada. Então, eu acredito que até isso favoreça essa convivência, como o Dr. Sérgio bem colocou, essa convivência vai fazendo com que aquele perispírito vá se amoldando àquela forma física mais parecida. Não é? É porque mãe e pai tem uma vontade de que o filho seja parecido com ele, né? Exatamente. Tanto assim que quando as crianças nascem,
Elas costumam dizer que não se parecer com nada, com os joelhos, né, de preferência, mas todas as pessoas veem semelhanças. Nós vemos aquilo que queremos ver. Eu conheço um caso de um rapaz que supostamente havia engravidado uma moça e passado alguns anos, quando ele veio a saber, a criança já estava com 10, 12 anos e foram fazer o fatídico DNH para saber se realmente ele era o pai. Mas antes que esse exame ficasse pronto, toda a família dele viu assim coincidências na criança, como ele se parece com você, os mesmos olhos, o mesmo tipo de cabelo. Quando você era criança, você era exatamente assim. Só que quando veio o resultado do exame, ele não era filho. Mas então, por isso que eu falo, nós enxergamos aquilo que queremos enxergar. Muito bom. Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. É rapidinho. Estamos de volta com o Repensar e é interessante nós lembrarmos aqui que não existe escola e nenhum curso para aprender a ser mãe. A vida é quem ensina. Temos muitos exemplos de mães que são inspirações. A gente pode citar Maria, a mãe de Jesus, né, Regina? Eu acho que é um exemplo extraordinário de mãe. Mas falando dessa situação, a gente não tem mesmo um manual. A gente costuma dizer, o bebê não vem com manual. Toda a aparelhagem que a gente tem na nossa casa vem com manual, né? Para a gente aprender como funciona, como lidar, como usar. Mas o bebezinho, né? Aquela criatura que para nós é desconhecido no presente, né? A gente sabe que é um espírito, para quem acredita na reencarnação, a gente sabe que é um espírito que já tem uma experiência. Mas para nós, ele está agora meio que desconhecido, né? Então, como que a gente faz? É a vida que nos ensina, não é verdade? Exatamente. Nós não podemos esquecer que a misericórdia divina nunca nos abandona. As mamães que estão tendo seus filhos contam sempre com aquela vivência de suas próprias mães, né? Que estão sempre, as avós, né? Que são mães duas vezes. Nós não podemos nos esquecer disso. Esse amparo que as mães, as sogras costumam dar àquela mamãe que está tendo dificuldades com seu bebê. E aí você me perguntaria, e aquelas que não têm mais mãe, não têm sogra, que estão se achando sós? Ninguém está só. Ninguém está só dentro deste universo. Nós sempre vamos poder contar com o amparo, com o conselho de amigas mais velhas, de vizinhas mais experientes, de madrinhas, de tantas outras mulheres que já passaram por essa experiência e vão estar orientando aquela mãe novata. Sem contar com a espiritualidade, porque exatamente. Nós temos sempre o nosso anjo da guarda. Pois é. Maria, mãe de Jesus, tem até uma equipe, né, que trabalha em favor de tantos adolescentes. As mães que estão na espiritualidade. Quantas pessoas que não estão em gestação de uma nova vida e de repente, inexplicavelmente para elas, perde aquele bebê. Aquele espírito, para onde ele foi? Ele retorna para a espiritualidade. E muitas vezes ele retorna não com a sua aparência diante de todo esse processo. Ele retorna para a espiritualidade como um bebê. E tem as mães que estão no espaço, vão acolher aquelas crianças e vão cuidar delas e tratar delas como se seus filhos fossem. Porque não deixam de ser, né? Sim. São mães do coração. Então, às vezes, muitas pessoas, muitas mulheres perdem seus filhos durante
uma gestação e ficam preocupadas e choram e acham que os perderam para sempre. Não, não os perderam. Eles estão sendo recolhidos por outras mães, vai novamente passar por um novo processo e quem sabe aquele próprio espírito não irá retornar por aquela mesma via, por aquela mesma mãe, não é? Então não devemos nos desesperar, devemos sempre acreditar e ter fé na misericórdia divina. Agora, uma coisa também que a gente tem visto acontecer muito, né, no mundo, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, né, são as jovenzinhas, né, adolescentes, crianças, né, a gente pode dizer que são crianças de 12, 13 anos, né, mal saíram da infância, né, e estão engravidando. O que a gente poderia fazer, né, o que nós deveríamos fazer como cidadãos, como pessoas do mundo, como espíritos imortais que somos, né, para ajudar, para orientar essas criaturas, né, porque a gente vê que são crianças recebendo crianças que desequilibram a sua vida, porque são jovens que ainda estão em formação, né? O que a gente deveria fazer, Regina? O que a gente poderia fazer? Eu acredito que nós não devamos ter pressa de viver. O mundo hoje está com muita pressa de viver, com muita ânsia de viver. E nós não paramos para pensar que isso não depende de nós, o nosso tempo não depende de nós. Então, hoje, a jovem, ela está queimando etapas. Os estímulos estão muito precoces, né? Estão muito fora de tempo. Hoje nós não temos mais aquele pai, aquela mãe que fiscaliza realmente o que está fazendo o seu filho, quais são as suas companhias. Ele não vê qual é o tipo de programação que essa criança está vendo. Hoje nós temos a internet que está em todos os cantos do mundo, em frações de segundo, você está vendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. E os pais, muitas vezes, hoje, por se acharem modernos, eles acham que isso é modernidade, e eu acredito que seja atraso moral, de não parar para pensar que ele tem uma grande responsabilidade sobre aquele ser. E aí eu volto a dizer, ser mãe, acima de tudo, é ter responsabilidade. Eu não posso abandonar o meu filho, seja ele homem ou mulher, para o mundo, sem que ele tenha um preparo adequado para isso. Então hoje as meninas, porque veem o que veem, acham-se, né, que devem viver rapidamente e queimam etapas. Hoje você não tem mais o adolescente, você tem a criança e o adulto. Exato. Queimou-se a adolescência. Por quê? Em tenridade, as meninas hoje com 12, 11 até 10 anos estão fazendo uma coisa que elas deveriam fazer 20 anos depois disso, dessa idade. E elas já estão antecipando. E aí você vai dizer, mas a espiritualidade permite? Não, o nosso atraso moral permite. E outras pessoas, o mundo está se acomodando em aceitação. Hoje nós estamos aceitando as coisas com muita facilidade. Até uns 20, 30 anos atrás, as pessoas se moviam em prol a sociedade se movia. Hoje, por essas facilidades todas, as pessoas estão começando a se tornar muito materialistas. Dão importância para o material e esquecem o espiritual. Então hoje nós valorizamos o celular mais caro, a TV de plasma, o carro do ano, e não nos importamos muito com aquilo que deveríamos nos importar, que é a família. A religiosidade, né? A religiosidade, né? Os nossos pais, de alguma forma, entre aspas, eles nos conduziam à vida religiosa. As famílias se reuniam aos domingos para irem às missas, não era assim? Depois os centros espíritas, os evangélicos, as escolas dominicais, tudo isso é um aprendizado, é uma orientação de vida que você dá para o seu filho e que vai para o resto da vida. É você despertar a moral.
São valores espirituais, espirituais, né? Que você deve incutir no seu filho, sim. Você tem que ter essa responsabilidade de encaminhá-lo. Porque você não pode cobrar o seu filho quando você não deu nada para ele. Você deu o lindo celular, o celular de última geração, o computador de última geração, mas você em nenhum momento da sua vida você parou para falar para ele sobre o universo, sobre Deus, sobre Jesus. Você não mostrou o exemplo de Jesus a ele, então você depois não pode cobrar também. É interessante que acho que a gente deveria fazer uma análise de que o progresso é importante na nossa vida, né? Porque tudo progride, nada fica parado, né? Mas o progresso está limitado às leis do universo. Exatamente. Né? E a gente se esquece disso, né? Que as leis do universo são imutáveis. As leis morais são imutáveis. As leis dos homens é que são, né, que mudam conforme os tempos, conforme a gente evolui, né? E a gente se esquece disso. A gente só, como você bem falou, nós estamos nos encaminhando somente para o lado do progresso material. Exatamente. A gente está dando muita importância a esse, que é importante também, porque sim, a gente também precisa, né, do progresso para melhorar, né? Se a gente não se desenvolver intelectualmente, né, a gente fica com uma asinha bamba, né? Mas a gente está se esquecendo desse lado espiritual, de valores familiares, de valores espirituais, de como é o conceito da vida, de como funciona o mecanismo da vida, né? Eu acho que é basicamente nós podemos nos esquecer que nós temos que a evolução não significa você só evoluir espiritualmente. Você tem que evoluir também fisicamente, materialmente, emocionalmente. Tudo isso é evolução. São vários aprendizados. Nós temos que evoluir em todos os campos para sermos plenos. Ninguém evolui só de um lado. Muito bom, Regina. Eu acho que esse tema é bastante interessante, é importante a gente ficar relembrando esses conceitos básicos da vida, né? Mas como a gente também tem tempo, né? E a gente está chegando ao final, né, do programa, a gente gostaria de pedir a você que deixasse uma mensagem, né, já para a mãe que já teve um filho há muito tempo, a mãe que está recente e aquela que ainda será mãe, né? Aqui você deixa a sua mensagem, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço. E queremos que você se despeça com uma mensagem. Então vamos lá, eu gostaria sim de deixar uma mensagem para todos aqueles corações que neste domingo, Dia das Mães, vão se sentir solitários. Mães de filhos que se foram. Eu gostaria de deixar um pouquinho de amor para as mães da Sé que procuram seus filhos incansavelmente. Muitas têm no coração a certeza de que eles nunca mais voltarão, mas elas permanecem ali, unidas por uma esperança de que neste país outras crianças não desapareçam. Eu quero deixar o meu carinho e o meu amor para as mães da Praça de Maio, na Argentina, que estão ali todas as quintas-feiras, circulando aquela praça, sabendo que seus filhos nunca mais voltarão, mas que não vão deixar que este sentimento morra. As mães, as futuras mamães, que pensem na responsabilidade que é ter um filho. Aquelas que têm seus filhos nas prisões, que não desistam deles, que acreditem, você pode moralizá-los. E enfim, eu quero deixar um grande beijo a todas as mães do mundo e pedir que a nossa Mãe Maior possa nos cobrir, hoje, agora e sempre, com o seu manto de luz. Mais um Repensar se encerra. Obrigado pela sua audiência e eu te encontro no próximo programa. Até lá!